Vamos lá, então, nós vamos estudar agora a segunda parte do nosso conteúdo sobre Bolsa de Valores. Nós estudamos isso na primeira aula, nós vimos lá alguns conceitos básicos, vimos, por exemplo, o horário de funcionamento, formas de negociações das ações na Bolsa de Valores, e hoje a gente vai ver mais algumas características, algumas curiosidades também sobre a Bolsa de Valores. E nós vamos adotar o livro tradicional que a gente vem estudando nesse curso, Mercado de Capitais, capítulo 8, 9 e 10 falam sobre Bolsa de Valores. E também a gente vai usar para esta aula o Manual de Definições e Procedimentos dos Índices da B3. Este arquivo eu vou disponibilizar para vocês também lá no nosso portal. O que a gente vai estudar hoje? E a gente vai fazer essa divisão bem feita. A gente vai estudar justamente essa sequência. Eu vou apresentar alguns conceitos, algumas definições que vão aparecer durante a aula, então é preciso a gente entender alguns conceitos antes, para quando a gente for vê-los na prática depois, não haver confusão. Então a gente vai apresentar alguns conceitos inicialmente, depois a gente vai estudar os segmentos de governança da B3, como que a B3 lista as empresas, em vários grupos bem definidos. Vamos falar sobre os índices, como, por exemplo, o índice Ibovespa, como que ele é calculado, para que serve. Vou mostrar para vocês alguns casos que aconteceram na B3, que a gente chama de circuit breaker, que é alguns momentos em que a bolsa para de funcionar. Por que acontece isso, as razões, quando que esses episódios já aconteceram na história da Bolsa de Valores aqui no Brasil. E no final, eu vou mostrar uma outra modalidade de operações com ações que são os aluguéis de ações, que é uma outra possibilidade de ter rendimentos. O investidor repassa as suas ações para terceiros e recebe um aluguel por isso. Então, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês de como que funciona isso lá dentro da Bolsa de Valores. Então, essa vai ser a sequência da nossa aula. Vamos começar aqui com alguns conceitos básicos. O primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de benchmark. Benchmark é um índice de referência. É um índice que vai ser usado para a gente comparar investimentos. E aí a gente vai dizer se um investimento teve um melhor desempenho do que outro. Então, lá na renda fixa, normalmente o benchmark é o CDI ou a Selic. São índices de referência para dizer se a carteira de investimentos está tendo um bom desempenho. Na renda variável, o benchmark mais utilizado é o índice Ibovespa, aqui para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles vão usar talvez o SP500, que é o índice da Bolsa lá nos Estados Unidos. Mas é isso. Quando você ler ou ouvir falar sobre benchmark aqui no mercado financeiro, a gente está falando de um índice de referência que serve de comparação de investimentos. Talvez vocês vão ouvir em alguns momentos assim, está muito fácil ganhar da renda fixa. Por que as pessoas estão falando isso? Porque o benchmark lá da renda fixa, por exemplo, a Selic, está muito baixo. Ontem mesmo, o Banco Central manteve a taxa de juros em 2% ao ano. Então, é um benchmark muito baixo, muito fácil de ser batido, que é o índice de referência lá da renda fixa. E nós vamos ver na sequência da aula aqui o índice Ibovespa, que é um dos benchmarks da renda variável. Então, esse é o nosso primeiro conceito, o conceito de benchmark. O segundo conceito que eu quero mostrar para vocês é o conceito de tag along. Tag along. Este dispositivo ele serve para proteger os acionistas minoritários em algumas situações em que o controle da sociedade, o controle da empresa, passe para um novo investidor. Porque este novo investidor, ao comprar a empresa, imagine que uma empresa maior talvez vai comprar uma menor, ou um investidor estrangeiro vai comprar ações, tomar o controle de uma empresa, ele tem que permitir que os acionistas minoritários, se desejarem sair da sociedade, eles tenham condições de fazer isso.
Mas o tag-along garante que esses acionistas minoritários vão receber, pelo preço da ação, o mesmo valor ou uma porcentagem alta do valor pago para os acionistas majoritários. Por exemplo, imagina que uma empresa maior compre uma empresa menor. E essa empresa que está comprando ofereça pelas ações majoritárias R$ 100 por ação. Os acionistas minoritários, pelo dispositivo de tag-along, vão ter direito de receber também R$ 100. Porque o que poderia acontecer, o que poderia dar de errado nessa situação? A empresa maior compra a empresa menor e provoca uma desvalorização nas ações, pagando um valor muito baixo para os acionistas minoritários que desejassem sair da sociedade. Vocês querem sair? Vocês não concordam com essa venda? Venda da empresa? Então vende as suas ações. Já pensou se isso acontecesse? O acionista minoritário seria prejudicado. Então, tag-along é isso, é um dispositivo que vai garantir ao acionista minoritário receber o mesmo valor pago pelas ações dos acionistas majoritários. E aí sim, se o acionista minoritário quiser vender suas ações para o novo investidor, ele vai receber o valor integral. Se ele não quiser vender para o novo investidor, aí ele vai estar sujeito ao preço de mercado. Se o preço de mercado cair, aí ele vai arcar ele vai passar por essa situação de, no futuro, talvez vender por um preço menor. Mas ali no momento da transição das empresas, ele tem direito de receber 100% de tag-along. Em algumas situações, o tag-along pode ser de 80%. Então, pode ter 80% de tag-along, 100% de tag-along. E isso interfere na escolha, na hora de comprar as empresas. É melhor comprar, de uma maneira geral, né, tudo mais constante, é melhor comprar uma empresa com tag-along alto, né, de 100%. Mais um conceito que a gente vai ver é o conceito de free float. Free float, que significa livre circulação. Esse cálculo, esse indicador, melhor dizendo, esse indicador ele vai medir a porcentagem das ações da companhia que estão livre circulação no mercado, que estão à disposição lá no mercado secundário, que são aquelas ações que não estão em tesouraria, não estão com o grupo controlador da empresa, não, estão em livre circulação no mercado, podem ser negociadas tranquilamente. Isso é importante, por quê? Porque esse indicador nos dá uma ideia de liquidez das ações. Não é uma regra, não quer dizer que empresas com maior free float vão ter maior liquidez. Não é uma regra, mas nos dá um indicativo de que vai ter mais liquidez, uma vez que tem mais ações em circulação. Mas não necessariamente é uma regra. E aí, o free float é importante também porque muitas empresas fazem o seguinte, abrem o capital na Bolsa de Valores, só que não ofertam as ações ordinárias para ficarem em livre circulação. Então, na prática, os demais acionistas minoritários que estão comprando só ações preferenciais, sem ter oportunidade de comprar ações ordinárias, já que o free float, nesse caso, é muito baixo, os demais acionistas não conseguem interferir em nada nas decisões da empresa. Então, a empresa, na realidade, não teria aberto seu capital. O que adianta abrir o capital e não colocar ações ordinárias para circular? Entender? Isso, não tendo circulação de ações ordinárias, o controle fica todo na mão de um grupo só, ou da família controladora, ou da direção da empresa. Não dá oportunidade para os demais acionistas opinarem sobre o futuro da empresa. Para a empresa, é uma forma de diminuir ou evitar a diluição do poder de decisão. Então, muitas empresas preferem
não aumentar o free float, ou seja, não deixar ações ordinárias em grande circulação, não. Mas essa medida de free float vai ser um dos critérios adotados pela B3 para calcular o índice Ibovespa. Então, o índice Ibovespa usa como referência empresas que têm grande circulação de ações no mercado, porque elas vão ter um peso maior lá na composição do índice. Então, esse conceito de free float é um conceito muito importante. Quando a gente vai lá no site da B3, que é o que está aparecendo aí agora para vocês, este é um exemplo do Banco do Brasil, das ações do Banco do Brasil. A última informação divulgada é do dia 30 de julho de 2020. O Banco do Brasil divulgou lá a B3. Então, essa tabela mostra a quantidade de ações em circulação do Banco do Brasil. Então, olha na última linha dessa primeira tabela, que está aqui total de ações. Total de ações ordinárias da empresa. Tem aqui 1.283.797.221 ações em circulação. Esse total representa 44,78% do total geral de ações do Banco do Brasil. Porque quando a gente olha na tabela de baixo, composição do capital social, total de ações ordinárias do banco é 2.865.417.020 ações. Então, esse é o total de ações. As que estão em circulação representam 44,78%. Então, o free float do Banco do Brasil é de 44,78%. É o total de ações que estão em circulação. Ok? Então, nós vimos o conceito de benchmark, o conceito de tag along e o conceito de free float. Nós vamos ver mais um conceito, que é o conceito de governança corporativa. Governança corporativa é o conjunto de processos, de costumes, leis, políticas, regulamentos, todo um conjunto, toda uma estrutura que vão dizer, que vão regular como que a empresa deve ser dirigida, administrada ou controlada. Então, é todo um ambiente que está, e aí nesse ambiente vão participar diretores, funcionários, até consumidores, investidores, né, os chamados stakeholders. Os stakeholders são os participantes de um negócio. A sociedade como um todo, o governo. É um conjunto, então, de normas, de instituições que vão ditar o rumo da empresa, e aí a empresa vai se preocupar. Esse rumo em que sentido? Cuidado com o meio ambiente, respeito aos funcionários, respeito aos consumidores, cumprimento das regras do país, do estado, do município, princípios éticos, a empresa vai realizar auditorias. Então, governança corporativa vai ser essa parte da empresa que vai dizer como é que a empresa vai ser dirigida, administrada ou controlada. E este é um espaço que está ganhando, esse é um tema que está ganhando muito espaço nas médias e grandes empresas. Porque os investidores já estão olhando como que essa empresa é administrada. Há um risco de fraudes, há um risco de vazar uma bomba, um escândalo na empresa que vai influenciar lá na cotação de mercado. Os investidores começam a acompanhar de perto como está a governança corporativa. Alguns exemplos recentes que a gente teve aqui no Brasil. Lá no início dos anos 2010, antes ali um pouquinho de surgir a Lava Jato, a Petrobras já vinha sendo fraudada e havia muita corrupção na Petrobras, e isso foi descoberto lá com a Lava Jato em 2014. Então, os acionistas que lá naquela época compraram ações da Petrobras, que aí, ali depois passou 2016, 2017, todos aqueles processos, as prisões, as denúncias, as delações premiadas, derrubaram o preço da Petrobras. Uma ação que vinha a R$40, foi caindo para 20, chegou a valer quase R$5. Ou seja, os acionistas minoritários foram prejudicados
pela falta de governança na Petrobras. Isso não pode acontecer. Os investidores têm lá 400 e tantas empresas para investir e vai escolher uma que logo vai sair uma denúncia de corrupção, ele vai ser prejudicado. Então, governança corporativa é a área da empresa que vai cuidar do cumprimento das regras, dos princípios éticos, do respeito ao meio ambiente, aos funcionários, que algum tempo atrás isso era feito apenas por questão de marketing, da gente ver uma empresa e falar, nossa, aquela empresa ali investe em sustentabilidade, e muitas empresas usavam isso apenas para o marketing, e hoje não é mais assim, é muito mais do que o marketing, é a realidade. Empresas que se preocupam com isso. E a tendência vai ser só aumentar essa preocupação com a governança corporativa. Nós vamos precisar deste conceito de governança corporativa daqui a pouco, quando a gente for ver os segmentos de listagem da B3. Continuando aqui nossa aula. Esses segmentos de governança, e a gente vai ver que ali são pelo menos uns 5 segmentos, eles vão prezar justamente por isso que eu estava acabando de dizer, né? Como que uma empresa vai se tornar diferenciada em relação às outras com o cumprimento das regras de governança. E o objetivo, como eu já disse, é melhorar a avaliação da empresa perante os stakeholders, os participantes do negócio, sociedade, funcionários, governo, diretoria e investidores. Melhorar a avaliação da empresa perante todos esses participantes. As empresas não são obrigadas a se listarem nos segmentos de governança da B3. Não são obrigadas. Mas existem pelo menos 5 níveis de governança na B3. E como o objetivo deste segmento de governança é dar um selo de qualidade para as empresas, é do interesse das empresas se ajustarem a algum desses níveis. Então, não é obrigatório? Não é. Mas acaba, de uma maneira ou de outra, sendo, né? Porque os investidores vão olhar para a empresa e vão perguntar de qual segmento a empresa é, qual é o nível de governança dessa empresa lá na Bolsa de Valores. E aí as empresas acabam aderindo a um desses segmentos. É importante, como não é obrigatório, e a gente vai ver alguns exemplos ali de empresas grandes que não estão listadas em nenhum segmento. Por exemplo, a Ambev não está em nenhum segmento. Quer dizer que a Ambev não faz governança corporativa, não tem departamento de governança, nada? Não quer dizer isso. Muitas vezes os custos e as exigências e a burocracia para se adequarem às normas de governança são muito altos. E no caso da Ambev, que já é uma empresa muito grande, tradicional, histórica, é como se a Ambev, vou falar por mim, o que eu imagino, é como se a Ambev pensasse assim, eu já sou uma empresa tão grande que não preciso me adequar a nenhum segmento. Como se ela estivesse acima desse julgamento da sociedade. Até isso é uma percepção que eu tenho. Como não é obrigatório e também como é muito caro fazer as adequações, muitas empresas acabam não se listando nesses segmentos. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada um desses segmentos de governança. Repetindo, segmentos de governança são grupos bem definidos com critérios de governança. Uns vão ter mais obrigações, outros vão ter menos obrigações. E na sequência que está aparecendo aí, está do grupo que tem menor nível de obrigação para o que tem maior nível de obrigação. Então, a gente tem ali Bovespa mais nível 2, são 2 segmentos que permitem às empresas irem se adequando gradativamente às exigências da Bolsa. Por exemplo, as demonstrações financeiras bem detalhadas, se está em inglês ou se não está em inglês, se vai ter comitê de auditoria ou não, se vai ter cuidados com compliance na empresa ou não, nesse sentido. Só que o Bovespa mais nível 2,
as empresas ainda não estão listadas para serem comercializadas na B3. Seria mais ou menos como uma fase de teste, para as empresas irem se adequando aos poucos. Então, por exemplo, ali no Bovespa mais nível 2, a empresa vai ter até 7 anos para se adequar às regras. E aí depois a gente vai ter nível 1, nível 2 e novo mercado, com as regras já valendo para as empresas que são comercializadas na Bolsa de Valores. Tem uma tabela na sequência, a gente vai ver essa tabela agora, mostrando o que é o novo mercado, o que é o nível 2, o que é o nível 1, que são os níveis mais importantes. E alguns critérios para as empresas se adequarem a cada um dos níveis. Então, olha só, com relação ao capital social, para participar do novo mercado, as empresas só podem ter ações ordinárias. Por que isso indica maior governança? Porque vão ter mais acionistas opinando sobre a empresa. É uma administração mais transparente, mais plural. No nível 2 e no nível 1, isso não acontece. A empresa pode ter tanto ação ordinária quanto ação preferencial. Com relação ao free float, que é o percentual de ações que estão circulando no mercado. Para fazer parte do novo mercado, a empresa tem que ter 25% de free float ou 15%, uma redução grande, né? Ou 15%, caso o volume médio de negócios seja superior a 25 milhões de reais. Então, essas duas possibilidades. Mesmo que ela tenha um free float baixo, mas se ela é muito negociada na bolsa, ela pode fazer parte do novo mercado. Já nível 2, nível 1, 25% de free float. Com relação à composição do conselho de administração. Novo mercado tem que ser, no mínimo, 3 membros no conselho de administração, no mínimo 3, sendo que pelo menos 2 ou 20% tem que ser independente. O que é ser independente? Ele não pode ter nenhuma relação com a empresa. Ele não pode ter sido funcionário. Ele não pode participar da diretoria da empresa. Ele não pode ter parentes trabalhando na empresa. Isso é um membro do conselho de administração totalmente independente. Ele não pode ter relação com a empresa. O conselho de administração, ele é um órgão separado da diretoria da empresa. E vai ali orientar, dar os rumos da empresa, né? É formado por pessoas mais experientes no mercado, de renome no mercado, que conhecem do setor de atuação da empresa, vão participar lá do conselho de administração. Já no nível 2 e no nível 1, no nível 2, mínimo de 5, pelo menos 20% sendo independente. Nível 1, mínimo de 3 membros. E aí lá no nível 1, não tem essa questão da independência dos membros do conselho de administração. Então, reparem que do novo mercado, que é o maior nível, para o nível 1, há uma diferença bem grande. O rigor no novo mercado é muito maior. Olha que interessante, informações em inglês. Para participar do novo mercado, a empresa tem que divulgar fatos relevantes, informações sobre proventos, sobre dividendos, juros sobre capital próprio, tem que divulgar o pré-release dos resultados, tudo em inglês. Tem que ter em português e tem que ter em inglês. Nível 2 e nível 1, não há regra específica. Então, comece a reparar quando vocês acessarem um fato relevante de uma empresa, alguns vão ter na segunda folha a versão em inglês, outros não vão ter. Por quê? Provavelmente não faz parte do novo mercado, aqueles que não têm as informações em inglês. Tag along, que é a garantia que o acionista minoritário vai receber o mesmo valor pago pela empresa para lá os acionistas majoritários, em caso de uma empresa, um novo investidor comprar a empresa. Novo mercado é 100% das ações ordinárias, nível 2, 100% para ordinárias e preferenciais, nível 1, 80% para as ações ordinárias. Na hora de escolher a empresa, o investidor vai olhar, está no novo mercado? Então é 100% de tag along.
vai receber o mesmo valor quando um novo investidor pagar pela empresa. Com relação às auditorias, no novo mercado é obrigatório ter um comitê de auditoria, não basta apenas contratar uma auditoria externa, tem que ter um grupo dentro da empresa para cuidar da parte de auditoria, preparar os papéis, marcar reuniões, cuidar dessa parte internamente na empresa, e tem que ter auditoria interna também. No nível 2 e no nível 1, tanto o comitê de auditoria quanto a auditoria interna vão ser facultativos. A empresa pode optar ter ou não. Mostra, mais uma vez, o cuidado da empresa com relação à governança corporativa. Ter auditoria interna é um indicador de melhor governança. A empresa está preocupada em apresentar resultados financeiros corretos, evitar ter fraudes, evitar passar informação errada para o mercado. Então, tem que ter auditoria. Com relação a compliance, no novo mercado, é obrigatório a implementação das funções de compliance, tem que ter. Aí a empresa vai cuidar dos controles internos, dos riscos corporativos. Acontece muito de o diretor executivo da empresa acumular funções. Isso não pode acontecer. Por exemplo, o funcionário responsável com a relação com investidores, o relacionamento com investidores, tem um cargo definido, o diretor-presidente não pode acumular essa função. Então, todo um cuidado para evitar fraudes. Em casos de fraude, essa fraude vai impactar lá no preço da ação, que pode prejudicar os acionistas, e os acionistas minoritários são os mais afetados. Eles não têm onde recorrer, ainda mais que, como são milhares de acionistas minoritários, esse poder de decisão para buscar um direito, ele fica muito difuso, muito espalhado, porque são muitos investidores individuais. Então, os acionistas minoritários, muitas vezes, tomam prejuízo, que a ação despenca, ele toma o prejuízo porque a empresa descumpriu uma regra de governança. Então, isso é muito importante. Nível 2, nível 1, não é obrigatório ter funções de compliance dentro da empresa. Exemplos de empresas que estão no novo mercado: Banco do Brasil, Cielo, Laboratórios Fleury, Magazine Luiza, são empresas que fazem parte do novo mercado. Peguei algumas só para exemplificar. Que fazem parte do nível 2, Banco Inter, Azul Linhas Aéreas, Petrobras, Klabin. Nível 1, Bradesco, Semig, Uzi Minas e Lojas Americanas vão fazer parte do nível 1. Lá no site da B3, daqui a pouco nós vamos lá para o site, vou mostrar para vocês lá no site. Quando a gente abre ali o do nível 1, tem muitas empresas famosas, muitas conhecidas. A maioria dos bancos estão ali no nível 1. Mas é como eu disse, né? Às vezes a empresa já é muito sólida, muito reconhecida, que ela tem um bom desempenho na Bolsa, independente desse selo de qualidade da governança. Mas a tendência é as empresas migrarem cada vez mais para o novo mercado. Ter este segmento mais restrito de empresas que vão cuidar mesmo da governança corporativa. Um detalhe: fazer parte do novo mercado não garante que não vai ter fraude, tá? Não garante que não vai ter fraude. Nós estamos falando de Brasil, né? De seres humanos também. Então, ter as regras do novo mercado não garante que não vai ter fraude, não. Teve um caso no começo do ano, daquela seguradora IRB, né, IRB, que os diretores da empresa divulgaram nas redes sociais que o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, estava comprando ações da IRB, uma seguradora aqui no Brasil. Imagina que naquele dia, foi no começo do ano, muitos investidores, ao ler essa notícia vazada pela empresa, foram lá e compraram ações da IRB. Então, eles foram
iludidos, porque depois o próprio Warren Buffett negou, a empresa não desmentiu, então foram iludidos porque pensaram, poxa, se o Warren Buffett está comprando ações da IRB, deve ser porque a empresa é sólida, então vou comprar também. E era tudo uma mentira. Por que talvez os diretores tenham feito isso? Porque é muito comum a remuneração da diretoria da empresa estar associada, ou pelo menos parte da remuneração está associada ao bom desempenho das ações no mercado. Então, se o valor de mercado da empresa aumenta, esses diretores podem ter uma remuneração melhor. Então, isso pode ser, isso tudo está sendo investigado, pode ser uma possibilidade de essa informação ter sido plantada na imprensa para valorizar a cotação da empresa e eles terem uma remuneração melhor. Né? Essa empresa IBIX já chegou a ser comercializada a mais de R$40. Hoje ela está valendo menos de R$6. Quem comprou a ação lá no começo do ano a R$40 perdeu muito dinheiro por causa da fraude, da informação falsa e além da própria pandemia que fez a maioria das ações despencarem. Então, escolher a IRB, a gente pode até olhar ali depois, se não me falha a memória, está no novo mercado. Olha que interessante, isso aqui também é uma tela lá da B3, que mostra o fechamento de mercado, lá na parte de cotações. Isso aqui é do pregão de ontem. Quando a gente olha lá as maiores altas, maiores baixas e ações mais negociadas, aparece aqui, por exemplo, ó, CVC B3, código 3, ação ordinária. Então, quando vai mostrar a descrição do nome da empresa, ó, CVC Brasil, ON, NM, novo mercado. Então, CVC Brasil, ON, NM, significa que é uma ação ordinária de uma empresa do novo mercado. E aí todas vão aparecer com o segmento que elas estão listadas. Então, tem a Azul, PN, nível 2. É uma ação preferencial da Azul, nível 2. Nível 2 de governança. Olha o caso do Bradesco. PN, nível 1. Está lá no nível 1 de governança. Então, essas siglas que aparecem depois do nome da empresa, que aparecem no site da B3, aparecem nas corretoras, nos aplicativos de acompanhamento de ações, sempre vai aparecer essa sigla do segmento de listagem. Essa sigla do segmento de listagem. Então, vai aparecer NM, novo mercado, N2, nível 2, N1, nível 1. Então, quando você olhar isso, você já vai lembrar que está falando sobre o segmento de governança corporativa. Ok? Vamos para o nosso próximo tópico da nossa aula, chegando na metade, falar sobre os índices da B3, e o mais conhecido, mais usado, é o Ibovespa. O Ibovespa, ele é, na verdade, uma carteira teórica de ativos. Se quisesse comprar separadamente as 75 ações, aquela carteira ia render exatamente o valor do Ibovespa. Por isso que eu falei que é uma carteira teórica, tá? Porque não existe essa carteira montada para qualquer um ir lá comprar. O Ibovespa, ele é um índice teórico. Claro, se alguém quiser fazer isso e comprar 75 ações, vai render o mesmo tanto do Ibovespa. O Ibovespa foi criado em 1968, no começo desse ano, 1968. Só que ele é reavaliado a cada 4 meses. Então, durante um ano, a gente vai ter 3 composições diferentes do índice Ibovespa. Porque, à medida que o tempo vai passando, e os anos vão passando, empresas passam a ter maior relevância, empresas perdem participação de mercado, são menos comercializadas, então o Ibovespa ele tem que ir acompanhando a evolução das empresas. Okay? Por exemplo, Magazine Luiza é uma empresa hoje que é muito negociada, muitos negócios e um volume muito grande. Ao longo do tempo, esse ativo vai ganhando maior peso dentro do Ibovespa. Que não era isso há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Magazine Luiza era uma empresa que nem fazia parte da Bolsa. Então, todo
todo período de 4 meses é divulgada a nova carteira do Ibovespa. Quem são as empresas, né, que estão lá no Ibovespa? O Ibovespa ele vai ser composto por ações e units, que são os combos de ações, que correspondem a 80% do número de negócios e do volume financeiro. Então, são as empresas que estão sendo mais negociadas em termos de transações e também empresas que representam um grande volume financeiro no período, nesse período de 4 meses. Por que isso é importante? Que não basta a empresa ser muito negociada se ela não tiver representação em termos de volume. Sabe, uma empresa que está valendo pouco no mercado, ela pode ser muito negociada, mas não ter representação, não ter peso. Então, essa amostra de empresas que vão entrar no Ibovespa, ela tem que representar de uma maneira geral o mercado. Não pode ser uma empresa que não tem peso. E aí, então o Ibovespa vai representar 80% do total de negócios e do total de volume financeiro. Mas as empresas que fazem parte do Ibovespa têm que ter sido comercializadas em 95% dos pregões do período dos 4 meses. Entendeu? Ou seja, tem que ser uma empresa que ela é frequentemente comercializada, porque é mais um indicador de representatividade. Não basta uma empresa, num único dia, movimentar milhões de reais em volume financeiro, em um único dia, e nos demais dias ela não ser negociada na Bolsa. Essa empresa não está representando o mercado financeiro, então ela não vai estar dentro do Ibovespa. Outra coisa importante do Ibovespa: não fazem parte do Ibovespa empresas que estão em recuperação judicial. Então, se uma empresa entrou em recuperação judicial, ela sai da carteira. E outra, não fazem parte do Ibovespa empresas que são comercializadas a menos de R$1. Se a cotação estiver menos de R$1, essa empresa também não vai poder fazer parte do Ibovespa. Este caso da cotação valer menos de R$1 é chamado de penny stock. São ações que estão sendo comercializadas abaixo de R$1, não vão fazer parte. Então, o Ibovespa é um dos principais benchmarks do mercado. É o índice de referência para o investidor comparar a sua própria carteira com o mercado. E ele vai dizer, essa composição pessoal de carteira está rendendo mais ou menos do que o Ibovespa. E aí a gente vai ouvir muito em conversa as pessoas falando assim: nossa, esse mês eu bati o Ibovespa. Nossa, a queda do Ibovespa por causa da pandemia foi de menos 20%, por exemplo. A minha carteira caiu só 10%. Ganhei do Ibovespa, entendeu? O Ibovespa vai servir para referência, comparação. Nós vimos aqui, então, algumas características do Ibovespa. E olha esta tela que mostra a cotação do Ibovespa desde 1º de abril de 1994. Curioso que nos próprios sites da B3, o histórico de cotações só chega ali até 94 no gráfico. Eles têm as planilhas lá, mas eu queria mostrar o gráfico para vocês, só para vocês verem a grande evolução do índice ao longo do tempo. Nós temos o preço do produto e a quantidade do produto. Quando eu multiplico o preço por quantidade, eu vou ter o valor do produto. Ok? O valor do produto. Então, a carteira teórica de ativos do Ibovespa, que tem 75 produtos, entre aspas, a gente vai ter diariamente variações no preço do produto. Só que para a gente comparar de um período para o outro, eu tenho que manter a quantidade fixa, que é o caso aqui do Ibovespa, e os preços variando. Porque a gente vai conseguir medir de um período para o outro qual foi a variação de preço. Então, lá em 1968, quando foi montada a primeira carteira, eles escolheram as empresas, colocaram 1968 com a base 100. Colocou base 100 em 1968. E a partir dali, mantendo a quantidade igual,
Cada dia que os preços foram variando, o índice também foi variando. Só que ao longo do tempo, muitas mudanças já aconteceram. Eles já cortaram 3 zeros, já dividiram por 100, por 10, para ir diminuindo esse valor do índice, porque são muitos anos, esse índice daqui a pouco vai chegar. Se não houvesse essas modificações matemáticas, ele passaria de 1 milhão de índice. Então, ao longo do tempo, esse índice foi sendo reorganizado. Ok? Então, quando a gente olha ali no gráfico, que está ali, 1994, o índice era 691, ao longo do tempo, a cotação foi subindo, hoje ela está em 90, essa tela aí ela é de ontem, 99.675. Olha que interessante, aqui no meio do gráfico, aqui em 2008, houve uma queda muito grande no índice. Por quê? Por causa da crise das hipotecas lá nos Estados Unidos. Isso afetou a nossa bolsa aqui. Recentemente, em março, houve uma queda drástica no índice, por causa da pandemia do coronavírus. Então, o índice estava quase chegando em 120 mil pontos, caiu para 70 e poucos mil pontos. Recuperou, agora está em 99, está variando aí 99, 100 mil pontos. Está oscilando ali, andando meio lateral nas últimas semanas, em torno deste valor. Então, o índice mostra a evolução daquela carteira teórica de ativos. Ok? Só que não existe só o Ibovespa. Vou passar de maneira rápida aqui outros tantos índices que a B3 calcula. Porque o que vai determinar a diferença de um índice para o outro é a composição da carteira. Quais empresas que fazem parte da carteira. Então, a gente vai ter ali o IBRX 100. Vão ser as 100 maiores empresas, né, as mais comercializadas da Bolsa. O IBRX 50, as 50 maiores empresas da Bolsa vão compor este índice. É mais restrito. E aí, a sequência é só para exemplificar mesmo. O próprio nome vai dizer o que é o índice. A gente vai ter o IGC, que é o Índice de Governança Corporativa, o ITAG, que é o Índice de Tag Along, mas são empresas que vão ter maior Tag Along, vão estar naquele índice. Índice de Governança Corporativa Novo Mercado, só empresas que estão no novo mercado vai fazer parte daquele índice. E aí o investidor, se ele for fazendo a sua gestão de carteira, compondo a sua carteira, ele pode segmentar a sua carteira e comparar o desempenho daqueles ativos com o índice correspondente àqueles ativos e dizer se a carteira dele está indo bem ou não. E aí, olha a sequência, são muitos, vai da necessidade, tá, pessoal? Vai da formação da carteira. Tem o de utilidade pública, materiais básicos, financeiro, imobiliário, aí vão ser indicadores setoriais. Índice de consumo, índice industrial, de energia elétrica, sustentabilidade empresarial, de carbono eficiente, de small caps. Lembrando que são small caps, são empresas ainda relativamente pequenas na bolsa, com grande potencial de crescimento. São as small caps. Diferente das blue chips. As blue chips são as empresas sólidas na bolsa, históricas, já estão consolidadas na bolsa. Geralmente, empresas estatais, grandes bancos, são as blue chips. As small caps são empresas pequenas com grande potencial de crescimento. Índice de dividendos, índices de fundos imobiliários, uma série de índices, vai depender de cada situação, dependendo de que o investidor quer comparar, e ele vai escolher o índice. Olha o exemplo. Essa é a tela do aplicativo Trademap. Na parte que você pode ver as cotações do dia, ele te dá a opção de olhar cotações gerais, ou do Ibovespa, ou do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Mas não só esses. Aí ele vai dar a opção de todos os outros. Ele vai segmentando, vai filtrando as empresas por segmento. Então, por exemplo, eu destaquei aqui o índice de utilidade pública. Quando a gente clica aqui, vai aparecer empresas de utilidade pública, de energia elétrica, de saneamento. Normalmente são empresas estatais,
né, que ainda não foram privatizados, mas tem empresas privatizadas aqui, empresas que prestam serviços de utilidade pública. Aí vai ter só aqui, ó, Light, Energisa, Semig, Equatorial, Eletrobras, empresas desse segmento. Mesma coisa, eu destaquei aqui o índice financeiro. Vão aparecer empresas do setor financeiro, lá na terceira imagem. Terceira coluna. Banco Inter, BB Seguridade, Bradesco e por aí vai. Banco do Brasil, né, o Itaú, Itaúsa, vão aparecer no índice financeiro. Entendeu? Cada índice representa as empresas para o qual ele foi criado. Então, o Ibovespa é o mais comum, é o mais utilizado. Mas existem subdivisões das demais empresas formando índices. Enfim, né? Acho que ficou bem claro. Ok, vamos falar agora sobre Circuit Breaker, que é o quarto tópico da nossa sequência. Nós vamos falar sobre Circuit Breaker, depois nós vamos ver os aluguéis das ações, e aí a gente vai encerrar. Circuit Breaker significa, em português, um disjuntor. Sabe quando a gente sobrecarrega no consumo de energia a nossa residência, e a luz cai, a gente fala assim, caiu o disjuntor, desarmou o disjuntor. Ele está ali para evitar uma sobrecarga no sistema elétrico. Circuit Breaker na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Ele funciona para interromper o funcionamento da Bolsa em momentos de grande estresse, para evitar um efeito manada. O que seria o efeito manada? Alguns investidores começam a vender as suas ações provocados por uma notícia talvez inesperada, algo de última hora. Os demais investidores observam esse movimento e acompanham e começam a vender também, provocando uma queda drástica nas ações. Então, o Circuit Breaker ele é acionado pela B3 para interromper este efeito drástico, porque pode provocar uma tragédia entre os investidores. Muitas pessoas perdendo muito dinheiro. Então, é acionado o Circuit Breaker, as operações param para acalmar o mercado. Existem algumas regras para o Circuit Breaker ser acionado. Nós vamos ver essas regras agora. São 4 regras. Então, vamos ver com calma. Primeiro estágio. Se a queda for de 10% em relação ao fechamento do pregão anterior, bateu ali 10%, a bolsa para por 30 minutos. Ninguém pode comprar nem vender ações mais. Passou os 30 minutos, a bolsa volta a operar. O mercado continua instável, as pessoas continuam vendendo, e essa cotação cai 15%. Em relação ao dia anterior, ou melhor, ao pregão anterior, porque quando eu falo dia, pode ser um domingo, ou um sábado, ou um feriado. Né? Com relação ao pregão anterior, aí a bolsa para por 60 minutos, mais 1 hora. Ninguém pode comprar ou vender ações na bolsa. Aí passa essa 1 hora, a bolsa volta a funcionar, e essa queda chega a 20%, aí todas as operações são suspensas sem um tempo marcado pela B3. Na verdade, a própria B3 vai determinar o prazo dessa terceira suspensão. E ela vai informar aos participantes quando que a bolsa vai voltar a funcionar naquele dia. Detalhe, 10 no primeiro estágio, 15 no segundo e 20 no terceiro. E do segundo e o terceiro não é em relação ao estágio anterior, é sempre ao pregão anterior. Então, para entrar no segundo estágio, teria que cair mais 5% do que o pregão anterior. Já teria caído 10, caiu mais 5, 15, caiu mais 5, 20, vai para o terceiro estágio. Isso serve para diminuir os ânimos, acalmar os investidores, para todo mundo entender o que está acontecendo e evitar uma tragédia no mercado financeiro. A tragédia que eu falo é isso mesmo, as pessoas perderem muito dinheiro por causa do efeito manada. As pessoas perdem o racional e começam a tomar decisões porque outros estão tomando.
Agora, a bolsa não pode parar nos últimos 30 minutos. Lembra que ela vai ali de 4h30 às 5 horas, a última meia hora? Não pode ter circuit break nos últimos 30 minutos. Mesmo se houver um caso de grande impacto no país ou no mundo naquele período. Agora, se o circuit break for acionado na última hora do pregão, que seria de 4 às 5, aí vai ter uma prorrogação de mais 30 minutos depois que encerrar. Chegou ali 5 horas, se o circuit break foi lá, por exemplo, em 4h10, 4h20 da tarde, aí vai até 5h30, para encerrar o pregão daquele dia. Agora eu vou mostrar para vocês alguns casos que a gente já teve circuit break no Brasil. O histórico, rapidamente. 1997 teve circuit break por causa da crise da Ásia. Os países, né, Hong Kong, Coreia, Malásia, passaram por uma crise financeira muito grande. Era um período de muita especulação financeira. Houve circuit break no Brasil. A mesma coisa aconteceu em 1998, com a crise da Rússia. Os investidores aplicavam dinheiro nos países e ganhavam com a desvalorização do câmbio da moeda, né, da moeda nacional, e tiravam dólar especulando mesmo com a moeda. Isso arrasou muitas economias emergentes. 97 foi a Ásia, 98 foi a Rússia. Teve circuit break na B3, na Bolsa de Valores. Em 1999, quando o Brasil era a bola da vez da crise financeira, o governo, na época, não conseguiu manter o câmbio fixo, 1 por 1, né, R$1 valendo $1, desvalorizou a nossa moeda em 1999. Aí isso levou muitas pessoas a ficarem endividadas, dívidas em dólar, né, aumentaram muito de valor, houve a desvalorização cambial, causou impacto na B3, na Bolsa de Valores. Na época não era B3 ainda, né, era Bovespa. Houve uma desvalorização cambial e provocou circuit break por causa disso. 2008, crise dos subprimes, que eram os títulos podres associados às hipotecas nos Estados Unidos, títulos que já não valiam mais, porque aqueles que compraram os imóveis não estavam pagando as hipotecas. Isso afetou lá no valor dos títulos associados às hipotecas. E houve uma quebradeira no sistema financeiro mundial, circuit break na Bolsa Brasileira. Recentemente, 2017, o Joesley Day, foi o dia que o Joesley Batista, um dos donos da JBS, vazou os áudios dele com o Michel Temer, né, lá no seu processo de delação premiada. Então ele tentou gravar o Temer, isso chegou na imprensa. Nesse dia houve o Joesley Day, a Bolsa de Valores também parou de funcionar. Foi em maio de 2017, se não me falha a memória. E agora, em 2020, recentemente, a gente viveu isso de fato, né? Agora foi esse ano, a gente teve 6 circuit breakers já esse ano, no período de 9 a 13 de março. Primeiro foi por causa da disputa comercial Rússia e Arábia Saudita, por causa do preço do petróleo. A Arábia Saudita aumentou muito a produção de petróleo, retaliando a Rússia, e abaixou o preço do petróleo. Foi um desastre nas bolsas do mundo inteiro. No dia 9 de março. No dia 11, a OMS declarou a pandemia do coronavírus. E aí foi uma ladeira abaixo. As ações despencaram. Teve dias que teve mais de um circuit breaker. Foi acionado 2 vezes. No dia 11 de março, 2 vezes foi acionado. Por causa da queda sem controle das ações, para evitar um desastre maior. Olha o gráfico, vamos ver isso no gráfico. Este é o Ibovespa. Desde o final do ano passado, de novembro, um pouquinho de outubro do ano passado, novembro, e depois essa grande queda que eu estou mostrando aqui agora é março de 2020. A Bolsa estava aqui perto dos 120 mil pontos, em janeiro, fevereiro, começou a despencar a partir do dia 9. Essa marcação em vermelho aqui na vertical é o dia 11. E lá no eixo, na direita, né, o topo aqui do dia 11 estava em 92 mil pontos.
No final do dia 11 aqui, estava em torno de 80 mil pontos. Então, em poucos minutos, caiu 12 mil pontos, que dá muito mais do que 10% lá dos 92 mil pontos. Então, houve circuit break neste dia. A gente vai sempre lembrar desse episódio, a gente vai lembrar disso por muito tempo ainda, porque a Bolsa vinha numa euforia, muitos novos investidores, as pessoas, né, convidando os amigos, você tem que entrar na Bolsa, essa coisa toda, essa euforia, batendo recorde de novos investidores, despenca as ações de um dia para o outro, provocado pelo coronavírus. Então vai ficar marcado na memória de muitos investidores. Depois a Bolsa se recuperou, veio crescendo bem aqui até começo de julho, e de lá para cá ela vem andando lateral. Não está demonstrando que vai dar um rompante de novo, ou uma queda drástica, a não ser que aconteça um episódio muito marcante, ou o governo demore muito a fazer as reformas administrativas, tributárias, e aí pode ter um impacto ali na Bolsa para cair. Mas ela vem andando lateral aqui já tem bastante tempo, desde o começo de julho. Chegamos no nosso último tópico. Vou falar agora para vocês sobre aluguel de ações, que é uma coisa muito interessante, que é um mercado que está crescendo muito no Brasil. E muitas pessoas não fazem nem ideia que isso exista. Deixa eu explicar para vocês como que funciona e vou dar um exemplo. Aluguel de ações é uma operação em que o investidor, conhecido como doador, vai disponibilizar suas ações para um comprador, chamado de tomador. Então vai ter um doador de ações que vai alugar suas ações para um tomador. Esse tomador tem que dar uma garantia que vai devolver essas ações alugadas e vai pagar uma taxa de aluguel pré-fixada, isso é importante, vai ser determinado lá na época do contrato, vai pagar essa taxa para o doador. É isso, é um aluguel mesmo, semelhante ao que a gente vê, por exemplo, em aluguel de imóveis. Mas por que isso existe no mercado de ações? Por causa disso. O doador normalmente adota uma estratégia de investimento de longo prazo. Ele vai comprando ações, vai acumulando ativos, vai aumentando a sua carteira de investimentos, pensando nos dividendos, nos proventos, numa aposentadoria futura. Ele não está pensando em vender ações no curto prazo, não. Ou seja, essas ações, em tese, vão ficar paradas lá com o doador. Ficariam, né, paradas com o doador. Já o tomador, ele vai realizar operações de curto prazo, como, por exemplo, vendas a descoberto, que é uma outra maneira de dizer, talvez vocês vão ver isso em outros vídeos, lendo sobre isso, a gente às vezes ouve assim, o investidor que está operando vendido. Por quê? Ele está vendendo ações que ele não tem. E isso vai ficar mais claro ali no exemplo. Ele faz uma operação vendida, ou no inglês, uma operação short, com ações que ele não tem, com ações que ele alugou de terceiros. E ele vai fazer jogadas no curto prazo, ou com opções de ações, ou torcendo para as ações desvalorizarem. Vamos ver um exemplo disso. Vai ficar bem claro para que serve o aluguel de ações. E é uma vantagem tanto para o doador, que vai ganhar uma renda extra, quanto para o tomador, que ele pode fazer uma operação bem sucedida e ganhar dinheiro nela. Falar um pouquinho dos contratos dos aluguéis de ações. Pelo menos 3 tipos de contratos. Reversível ao doador. O doador ele pode romper o contrato no momento que ele quiser. Esse é o caso do contrato reversível ao doador. Reversível ao tomador, pode romper o contrato, o tomador pode romper o contrato no momento que ele quiser. Então, na hora de fechar o contrato, tem que saber, é reversível ao doador, ou é reversível ao tomador, ou é de vencimento fixo. Ou seja, se for de 1 ano, se for de 6 meses, tem que cumprir o contrato todo. Então, na própria corretora,
Na abinha aluguel de ações, isso está marcado lá, se é reversível ao doador, ao tomador ou fixo. Tem um caso ali também de ser reversível aos dois ao mesmo tempo. Tanto doador como tomador podem romper o contrato ao mesmo tempo. Isso é uma decisão que vai ser feita no momento de fechar o contrato. A duração mínima do aluguel de ações é de 1 dia e não tem limite máximo do aluguel. Normalmente é 1 ano, 6 meses, mas depende da necessidade, tanto do doador quanto do tomador. Porque o doador, mesmo ele pensando no longo prazo, e aí ele aluga suas ações, pode ser que a ação sofra uma valorização tão grande, aumente tanto de preço, que compensa ele vender. Aí ele tem que pedir as ações de volta. Ou então acontece uma emergência no mundo real dele, e ele precisa do dinheiro, e aí ele pega as ações de volta e vende. Tá bom? Custos. O aluguel do papel vai oscilar de acordo com a demanda por ele. É uma lei de mercado. Tem mais demanda pelo aluguel, aí a cotação vai subir. O preço dele vai subir, né? O preço do aluguel, tá bom? O tomador vai pagar aluguel proporcional ao tempo que ele ficar com as ações. Natural que seja assim, né? O que ficou mais tempo vai pagar proporcional ao tempo que ele ficou de posse das ações. Olha esse exemplo aí. Nós vamos ter 2 personagens aqui na nossa história, a Marta e o Jonas. A Marta vai ser a doadora. Ela investe no longo prazo, ela, né, estudou, está conhecendo o mercado financeiro, está pensando na aposentadoria, né, está à frente do seu tempo, está ali acumulando recursos. E ela tem 100 ações da Vale, uma ação ordinária da Vale, Vale 3. E a cotação da Vale 3 está R$ 60,97, no momento que eu montei o exemplo. Então, o patrimônio da Marta, só de ações Vale 3, é de R$ 6.097. 100 ações vezes o valor de tela da Vale 3, R$ 60,97. O Jonas, ele é tomador. Ele é tomador de recursos e vai operar no curto prazo, vai correr risco nessas operações, mas ele espera, ele está torcendo que vai haver uma desvalorização de Vale 3, que essa cotação vai cair abaixo de R$ 60,97. E no dia do negócio, o aluguel de Vale 3 para o doador era de 0,13% ao ano. Ok? Marta é a doadora, Jonas é o tomador, e o Jonas vai alugar as ações da Marta. A Marta não está pensando em se desfazer delas agora, para ela é uma vantagem. Para que aquelas ações ficarem paradas? Ela pode alugar, não é? Olha o que vai acontecer. A Marta vai alugar 100 ações da Vale 3 a R$ 60,97 por 0,13% ao ano. E vai repassar essas ações para o Jonas. O Jonas, presta atenção aqui agora. O Jonas vai vender essas 100 ações a R$ 60,97 para o mercado à vista, lá na Bolsa de Valores. Vai dar uma ordem de venda a R$ 60,97, que é o preço de tela lá da Vale 3. E ele vai ganhar R$ 6.097. Ele está vendendo ações que não são dele. Certo? Porque ele tem um prazo. Imagina, como eu estou colocando a taxa ali de 1 ano, imagina que ele vai fazer essa operação em 1 ano. Então ele pensa, vou vender, eu alugo ações, pago ali o 0,13% ao ano, vendo essas ações, e na hora que completar 1 ano, ele tem que devolver para a Marta as 100 ações. Então o que ele fica torcendo? Quando eu falo torcendo, é assim, ele, claro, pode estudar o mercado, fazer uma estimativa do valor real da Vale 3, né? Eu falo torcendo numa linguagem mais direta, mais simples. Mas ele vai estudar o mercado, alguns vão estudar, outros vão apostar como se fosse cassino mesmo, essa é a verdade, né? Mas aí ele vai torcer para a Vale cair. E se a Vale 3 cair para R$ 57, ele
recompra as 100 ações, gastando R$ 5.700. Ele alugou por R$ 60,97, vendeu por R$ 60,97, ganhou R$ 6.097. Depois de um ano, ele foi lá e comprou as mesmas 100 ações por R$ 57. Ele gastou R$ 5.700. Então, ele vai embolsar a diferença dos 6.097 por 5.700 e vai ganhar esse dinheiro. Aí ele vai comprar 100 ações a 57 e vai devolver para a Marta. A Marta nem vai saber que ele fez isso. Ok? Não é igual a um produto físico que você poderia fazer isso com uma bicicleta, com um carro, com uma casa. Já pensou? Você alugar uma casa, vender aquela casa, comprar ela mais barata depois e devolver? Não é assim, porque é uma outra maneira de registrar essas operações. Ações não, são valores mobiliários. Então, Jonas está torcendo para as ações caírem ali para R$ 57 e ele ganhar a diferença. E se não aconteceu o que o Jonas espera? Se essa ação subir para R$ 62, ele continua sendo obrigado a devolver para a Marta, porque vai chegar no final do ano e vai vencer o contrato, a Marta vai acionar a corretora lá e falar assim, cadê minhas ações? Ou então, vamos renovar o aluguel. Aí, chegou no dia lá de devolver, a ação está R$ 62. Aí o Jonas vai ter que comprar 100 ações por R$ 62. Vai gastar R$ 6.200. E vai amargar o prejuízo. Ele vai ter prejuízo. Então, é um risco. Ele torce para a ação cair, comprar ela mais barata, devolver e ganhar a diferença. Correndo o risco disso não acontecer. Resumindo a história, para ficar bem entendido, nessa negociação entre a Marta e o Jonas. Resumindo, vamos olhar a situação da Marta. Ela tinha ações a R$ 60,97. Vamos pensar nas duas situações. A ação caiu ou a ação subiu. Vamos ver que a Vale agora vale R$ 57. Pela própria variação de mercado, o risco de mercado, o patrimônio da Marta diminuiu, porque agora ela tem R$ 5.700 de Vale 3. Mas ela ganhou com o aluguel neste um ano R$ 7,93, que vem de 0,13% de R$ 6.097. Por isso que a taxa é prefixada, é 0,13% do momento que foi fechado o contrato. Nós estamos falando especificamente de Vale 3, né? Então, R$ 7,93 o ganho do aluguel é sobre lá R$ 6.097, 100 ações a R$ 60,97. Só que é um aluguel. A Marta ganhou rendimentos. Ela tem que pagar imposto de renda. Então, ela vai pagar 17,5% de imposto de renda sobre 7,93, que vai dar 1,39. E é 17,5% porque esse contrato durou mais de um ano. Então, a tabela progressiva do imposto de renda vai de acordo com as datas, com os dias do contrato. Se fosse menos de um ano ali, aquela alíquota ia aumentar para pouco mais de 20%. Resumo do caso da Marta. R$ 5.706,57. Então, ela ganhou dinheiro por causa do aluguel, perdeu dinheiro por causa das oscilações de mercado. Vale 3, a R$ 62, que seria ótimo para a Marta. Ela ganhou dinheiro com o aluguel, ganhou dinheiro com o mercado, ela teria R$ 6.206,54 depois de pagar o imposto. Agora, para o Jonas, vamos ver os dois casos do Jonas. Se a ação cair para R$ 57, ele vendeu a R$ 6.097, depois comprou a R$ 5.700, então ele ganhou aqui a diferença, mas ele pagou o aluguel. Eu não detalhei aqui as taxas de negociação, porque pode depender da corretora, se vai cobrar taxa de corretagem ou não, vai depender dos impostos da época, mas ele vai ter um custo de taxa de negociação.
para fazer os registros lá na corretora e na B3. Vai ter sim, tem que incluir esse custo ali também. Considerando que, para comparar os dois exemplos, considerando que o custo ali vai ser o mesmo, um pouquinho maior, porque o preço vai ser um pouco diferente, mas nada muito significativo, eu não coloquei. Mas tem. Então, ele vai ter um ganho aqui de R$ 389,07. Bom, ótimo, né? Ele fez uma jogada e ganhou aqui R$ 389. Mas, se a ação subir a R$ 62, ele vai perder dinheiro, porque ele vendeu a R$ 60,97, mas comprou 62. E ainda teve que pagar o aluguel. Ele vai perder aqui R$ 110,93. Aí é o risco do mercado da operação. Se Jonas chegou lá no final do ano, e aí, não tem o dinheiro para pagar, a Marta não vai ficar no prejuízo. Porque o Jonas, lá na hora do contrato, ele teve que entrar com as garantias. Ele tem que apresentar garantias que ele vai arcar com essa operação. Então, ela não vai perder esse dinheiro, não. Não tem risco nenhum para o doador. Não tem. Da operação de aluguel de ações. Mas vamos pensar o seguinte. Muitos investidores não gostam de fazer o aluguel de ações, ainda mais esses grandes investidores que têm muitas ações, porque se a gente for pensar, a gente está alugando o nosso patrimônio para alguém que está torcendo para a cotação cair. E aí vai nos prejudicar. Então isso tem que ser bem pensado, e até mesmo para o doador também, ele tem que estudar o mercado, porque, na verdade, o doador está alimentando uma situação que vai prejudicá-lo em termos de valor de mercado. É o caso da Marta. Né? Se caiu para 57, ela perdeu o valor de mercado e o que ela ganhou com aluguel não compensou. Então, claro, né, cada situação é uma situação, mas isso tem que ser calculado, se vale a pena. Se a gente pensar no longuíssimo prazo, a gente pensar ali 30 anos, 50 anos, vai compensar muito o aluguel de ações. Porque mesmo que haja uma variação no preço ali no curto prazo, a tendência no longuíssimo prazo é sempre a cotação subir. A gente viu o gráfico do Ibovespa ali, o tanto que ele aumenta, ali o período ali tinha um pouco mais de 20 anos. Então, nesse caso compensa. Agora, só para alugar ação ali para 1 ano, 2 anos, talvez não compense tanto, por causa da variação do preço ali no curto prazo. Ganhou o aluguel, mas perdeu na cotação. Então, tem que ser analisado friamente na ponta do lápis para ver se compensa ou não. Tá? Ok, pessoal? Nós vimos, então, mais características, mais curiosidades da Bolsa de Valores. Hoje a gente passou por alguns conceitos importantes que sempre aparecem, né, nos noticiários, nos relatórios das empresas, nos jornais. A gente tem que entender bem o que é tag along, benchmark, free float. A gente viu a importância da governança corporativa. As empresas buscam esse selo de qualidade lá nos segmentos de listagem da B3, querem estar no novo mercado, ou pelo menos nível 1, nível 2. Isso é muito importante. A gente viu também sobre os índices da B3, principalmente o Ibovespa, a sua formação. Ele serve de referência para a renda variável. A gente falou também sobre o circuit break, que é o momento da Bolsa encerrar as operações para acalmar o mercado, dar maior tranquilidade para os investidores, e a modalidade de operação na B3, que é o aluguel de ações, que é um mercado que está crescendo muito, mas que cada situação deve ser analisada para ver se vale a pena entrar num aluguel de ações ou não. Então, encerro minha apresentação por aqui.